Aleluia. Boa noite, irmãos. Hoje vai ser muito especial isso que eu vou falar para você. Olha para a pessoa mais linda que está ao seu lado. Pelo amor de Deus, meu irmão, não decepcione. Não olhe para o outro lado, olha para o lado do seu cônjuge. Porque tem uns irmãos que às vezes é tão legal, tanto amigo, que ele olha para o amigo e fala, não faz isso, meu Deus do céu. Quantos estão felizes hoje? Irmãos, quantos concordam que casamento é um grande desafio? Sim ou não? Mas uma coisa que você precisa entender é que casamento é uma bênção, sim ou não? Casamento é você entender que a mulher, ela sempre vai estar ao seu lado, te auxiliando e falando. E o dia que você errar, ela vai estar do seu lado para dizer, eu te avisei. Casamento é uma bênção, irmãos. Eu confesso para os irmãos que casamento é tão bom, que tem um monte de jovem que quando eu vou aconselhar, diz, pastor, eu não vejo a hora de casar para resolver os meus problemas. Eu olhei para a Gisele e falei, eu conto ou você conta? Mas, irmãos, casamento é um grande desafio. E eu acredito que nesses desafios que nós crescemos. Eu quero falar nessa noite como blindar o nosso casamento. Eu creio que assim como eu, existem momentos da nossa vida que se nós não tivermos cuidado, nós estamos sujeitos ao fracasso, fadados ao desastre. Por isso nós precisamos ter um casamento blindado, para que a gente não permita que certas brechas venham tirar a gente do propósito de Deus. Eu acredito muito que quando nós usamos uma aliança, por isso eu sou muito a favor de usar aliança, quando eu vejo um crente que não usa aliança, eu acho que é um perigo. Porque ainda que parece que está um pouco banalizado, e às vezes as pessoas não gostam de ouvir o que eu vou falar, é uma verdade. Quando você olha para o dedo de alguém e tem uma aliança, é porque aquela pessoa tem um dono, aquela mulher, e aquele homem tem uma dona. Talvez você fale, não, é exatamente isso. A partir do momento que você está casado, você é uma só carne, você não tem mais decisão sozinha, você tem uma pessoa que está ao seu lado. E se você casou para viver sozinho, você não deveria ter casado. Porque a partir do momento que você casou, você não pode decidir nada mais sozinho, porque você não vive mais sozinho. Por isso, casamento é um grande desafio, irmãos. E para ter um casamento blindado, nós precisamos aprender algumas lições. E essas lições nos trazem amadurecimento, crescimento. Por isso, se nós queremos viver um casamento abençoado, blindado, irmãos, nós precisamos entender que um casamento não é competição, é cooperação. E nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas tem muitos casais em pé de guerra porque eles não estão cooperando, eles estão competindo. Estão disputando quem é o maior, quem fala melhor, quem ganha mais, quem faz isso, faz aquilo. Enquanto não tiver cooperação, não vai acontecer, irmãos. A grande pergunta que eu te faço nessa noite, eu quero que você saia ecoando isso no seu coração e pensando nisso. A cada ano que passa, o seu casamento melhora ou piora? Porque nesse mundo, no mundo natural, as pessoas têm uma perspectiva de que cada ano que passa o casamento fica pior. Se você tem essa visão, talvez você está com um pensamento um pouco mundano. Porque, irmãos, diante de Deus, o nosso casamento, a cada ano que passa, tem que melhorar. Porque a cada ano que passa, nós temos mais intimidade. A cada ano que passa, nós nos conhecemos melhor. E essa é a grande pergunta que eu te deixo. A cada ano que passa, o casamento está melhor ou está pior? Você que é noivo, você que ainda não casou. Sabe, você está disposto a melhorar ou você está disposto a viver, nossa, está difícil? Porque essa é a grande questão, irmãos. Casamento é feito de duas pessoas tão diferentes. Mas que isso não é para trazer divisão, isso é para trazer cooperação, para trazer crescimento, para completar. Eu quero falar alguns pontos para que nós possamos ter um casamento blindado. E eu quero te convidar hoje a você abrir o seu coração, para que você possa blindar o seu casamento de uma vez por todas, sabe? Talvez você está vivendo algumas brechas que pela imaturidade, ou pela chateação, ou por pensar em ter um momento, sabe? Aquele momento, por uma noite você se perdeu e tantas outras coisas. Mas hoje é dia de conserto. E a primeira coisa que nós precisamos ter, se nós queremos ter um casamento blindado, olha para o seu cônjuge e diz assim, amor sacrificial. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 21, versão NVI.
Quem achou, diga amém. Sujeitem-se uns aos outros por temor ou amor de Cristo. Sabe, irmãos, o casamento, ele não é uma diversão, uma noite, um dia de alegria apenas. O casamento é uma construção. E o casamento, ele é um projeto de Deus, é um propósito divino. Quando nós estamos casados, não é para ter só momentos de alegria ou só para satisfazer o meu prazer. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos sujeitar um ao outro, e sujeitar é esforço, é sacrifício. Amor é diferente de gostar. Quando você está namorando, eu estou apaixonado, eu gosto tanto. Gostar é só satisfação, gostar é só prazer, gostar é só coisa boa. Amor é sacrifício. Se você estiver com alguém porque você gosta, o dia que ficar difícil você larga, porque você não gosta mais. Mas quando você ama, você está disposto a se sacrificar, você está disposto a se sujeitar, você está disposto a se esforçar. O quanto nós estamos dispostos a isso, irmãos? Porque quando a Bíblia nos ensina a sujeitar um ao outro a temor a Cristo, ou seja, o casamento, se não tiver Cristo, nós não estamos dispostos a se sujeitar um ao outro. Por isso a base do casamento é o amor, não é o gostar. Porque, irmãos, muitas vezes como jovens apaixonados, nós começamos e achamos que o que vai pagar a conta de luz, a conta de água é um gostar do outro. E quando você vê que se não tiver dinheiro e não pagar aquela conta, vai cortar a luz, você vê que há sacrifício, há esforço. Então, quanto nós estamos dispostos a ter um casamento que realmente nós estamos lado a lado para a cooperação, para sacrificar, para pagar o preço, para perder, para abrir mão, para que tudo vai bem, tudo dá certo. Porque, irmãos, muitas vezes nós vemos casais que eles estão juntos porque eles estão concordando e apoiando aquela causa, mas o dia que há um momento de momentos que discordam, começa o pé de guerra e fala, nós não temos mais compatibilidade de gênero. Não deu certo, nós pensamos muito diferente. Irmãos, casamento não é para ser igual, casamento é para se completar. Sabe, mas o quanto que nós estamos dispostos a trazer esse amor sacrificial ao ponto de abrir mão da sua razão para que possa consertar. Sabe por que muito casamento não se perdoa? Porque ninguém está disposto a estar errado, todo mundo está certo. Então um casamento ele precisa ter sacrifício, precisa ter um amor onde nós estamos dispostos a fazer o que Cristo fez. Amou tanto que Ele deu a sua vida pela igreja. Isso é um amor sacrificial. Isso é um amor que eu prefiro perder para que meu casamento continue saudável. Existe uma frase que diz, entre ter a razão e ser feliz, prefira ser feliz. Mas existem muitos casais que preferem ter a razão, terminam um casamento, porque eles, em nome da razão, eles querem estar certo. Irmãos, eu prefiro ser feliz, eu prefiro abrir mão da minha razão. E casamento, se você realmente está no casamento, você vai entender que o caminho não é ter razão. Razão muitas vezes vai te distanciar de tudo isso. O casamento ele expressa a glória de Deus, irmãos. Agora eu te pergunto, como que nós estamos expressando a glória de Deus se nós não temos humildade? Como nós estamos expressando a glória de Deus se nós não sabemos dizer me perdoe? Como nós estamos expressando a glória de Deus se eu não consigo abrir mão da minha razão para abençoar quem eu amo tanto? Porque isso é amor sacrificial, irmãos. Se o amor sacrificial para você é só fazer o que você gosta, não tem sacrifício nenhum, mas só tem benefício. Irmãos, casar não é para ser feliz. Tem muita coisa que te faz mais feliz do que casar, pode ter certeza disso, porque casamento é sacrifício. Casamento é abrir mão. Casamento é perder. Sabe, casamento é cumprir o propósito de Deus. É uma maneira de expressar a glória de Deus. É uma maneira de você se parecer com Cristo. A minha pergunta é, nós nos parecemos com Cristo dentro da nossa casa? Porque isso é amor sacrificial. O casamento, ele aponta para o altar. Quando você vai casar, você está indo para o altar. Altar não é lugar de benefício, altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Quando você está disposto a casar, você está indo para o altar, você está indo disposto a morrer. Você está indo disposto a perder. Você está indo disposto a abrir mão da sua razão. Altar aponta para você entregar. Altar aponta para você abrir mão do seu eu. Quando nós vamos no altar diante de Deus, eu estou dizendo assim, Deus, quem sou eu? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Quando eu estou indo diante de um altar com o meu cônjuge, eu estou dizendo assim, não sou mais eu que vivo. Para que o meu casamento dê certo, eu preciso morrer. O meu cônjuge precisa morrer, para que Cristo possa viver em nós. Isso é um amor sacrificial, irmãos. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa razão para que o casamento seja saudável.
O quanto nós estamos dispostos a abençoar um ao outro. E se tiver que ter uma briga no casamento, que seja uma briga para que cada um queira abençoar mais o outro, não brigar. Uma certa vez, eu já contei essa história, eu estava aconselhando um casal, porque o casal estava brigando muito. E um dia a esposa chegou para o esposo e pediu dinheiro para comprar uma blusinha. Quanto custa uma blusinha, irmãos? Não, vocês entenderam, vai. Num modo simples. Quanto custa uma blusinha? O homem respondeu e disse assim: eu não tenho dinheiro. A mulher não comprou a blusinha, tá bom? No outro dia ele apareceu com uma bicicleta de, não lembro, 2, 3 mil reais. Irmãos, sabe o que é isso? Egoísmo. Muitas vezes a gente não está disposto a abençoar quem a gente ama, mas eu estou disposto a ser abençoado. Não tem sacrifício. Irmãos, a Gisele me conhece, e eu tenho tranquilidade de falar isso. Se tiver que comprar algo para mim ou comprar para ela, eu deixo de comprar para mim para comprar para ela, porque isso é amor sacrificial. Se você não tem essa visão, é que você não entendeu o que é o casamento. Se você prefere ser abençoado do que abençoar quem você ama, você não entendeu o que é casamento. Porque amor sacrificial é, eu prefiro que ela seja feliz, porque se ela for feliz, eu sou feliz. Se o homem pensa assim, a mulher pensa assim, irmãos, todo mundo vai ser feliz, porque um vai querer abençoar mais outro. Se vai ter competição e briga, vai ser porque eu quero abençoar mais. Não, ele abençoa mais. Vai ser algo saudável. Sabe, casamento vai para o altar, irmãos, é perder, é morrer, é entregar. O grande desafio é esse. Quanto você está disposto a perder? Não, eu não perco, eu tenho que estar certo. Quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa razão? Quanto nós estamos dispostos a não querer estar certo? Porque senão, irmãos, vai ser uma grande incoerência. Nós falamos tanto de amar, porque Cristo amou, mas nós não entendemos isso, porque nós não fazemos a mesma coisa. A primeira maneira de eu blindar o meu casamento é tendo um amor sacrificial. Se eu viver um amor sacrificial, irmãos, eu não vou trair a minha esposa, eu não vou falar mal da minha esposa, e idem, né, vice-versa, recíproco, a mulher para o homem. O amor sacrificial nos protege, o amor sacrificial nos guarda, o amor sacrificial nos faz lembrar que nós temos um propósito muito maior. Sabe, irmãos, eu não faço algo errado com a minha esposa, não é porque eu sou bom, mas é porque, primeiramente, claro que eu a amo e eu me guardo por ela, mas antes de tudo eu tenho um Deus, e eu sei que se eu fizer algo errado, eu não estou pecando contra a minha esposa primeiramente, estou pecando contra ela também, mas estou pecando primeiramente contra o meu Deus. Então, quando eu entendo o amor sacrificial, eu entendo o que Cristo fez por mim. Ele pagou um alto preço, e não foi um preço que é comprado com coisas corruptíveis, mas é um preço que foi pago com o precioso sangue de Jesus. Quando eu trago isso para o meu casamento, irmãos, eu entendo o propósito de tudo. Hoje eu estava fazendo um casamento e eu usei o texto de João 2, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. E é interessante o que nós aprendemos, irmãos, é que por que acontece um milagre naquele casamento? Porque Jesus, ele tinha sido convidado para aquele casamento. Sabe, irmãos, o casamento não é só dia de festa. O casamento vai ter dia de lutas. Por isso nós precisamos aprender a convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Porque quando Jesus está, nós vamos saber viver com Jesus nos melhores dias. Mas quando Jesus está, nós também vamos aprender a viver com Jesus nos dias mais difíceis. E esse é o grande desafio, quando eu entendo que existe um amor sacrificial, eu blindo meu casamento. Eu quero que você pense nisso, talvez hoje é um dia de você blindar o seu casamento, reavaliando alguns pontos que talvez você deixou de valorizar o seu cônjuge, deixou de honrar, deixou de se sacrificar, de proteger, de guardar. Sabe, talvez a correria fez com que você pensasse tanto em você, e você parou de pensar no seu cônjuge. Sabe, irmãos, é muito bom cuidar dos filhos. Filho é bênção do Senhor, filho é herança do Senhor, filho é prosperidade do Senhor. Mas deixa eu te falar algo. Os filhos vão crescer, os filhos vão casar e os filhos vão te abandonar. Ai, misericórdia. Não, é exatamente isso. Sabe quem vai continuar do seu lado? Se você cuidar, a pessoa que está aí. Então deixa eu te falar algo, deixa eu te dar uma lição. Cuidado para você não colocar seu filho no lugar do cônjuge. Tem muito pai, muita mãe que o filho vira um troféu e o cônjuge perde o valor. Tem muito casamento que acaba depois do filho.
Irmãos, cuide do seu filho, honre, guarde a vida deles, proteja eles, mas não permita que ele tome o lugar do seu cônjuge, porque depois que ele casar, quem vai continuar com você é o seu cônjuge. O amor sacrificial é, eu faço tudo pelas minhas filhas, mas tem momentos que eu vou deixar de fazer para elas, para que eu possa honrar minha esposa. Cuidado para você não deixar o seu cônjuge de lado, porque agora você tem uma criança, você tem um filho, porque eles vão crescer. Parênteses fechado, não ia nem falar isso, mas creio que é de Deus. Por que muitos casamentos terminam, irmãos? Porque o orgulho fala mais alto, a razão fala mais alto, o ego fala mais alto, porque muitos não estão dispostos a perder. Tem muita mulher que não aceita estar errado. Tem muito homem que não aceita estar errado. Falei esses dias e agora num contexto casais, muito melhor. Qual foi a última vez que você teve um tempo de diálogo, um tempo de mesa com o seu cônjuge, um tempo de qualidade, onde você sentou para pedir perdão, você sentou para valorizar, você sentou para honrar, você sentou para presentear. Ah, mas não foi aniversário dela. Irmãos, pare de viver a cultura desse mundo. No dia da mulher, a gente dá parabéns para a mulher. A mulher merece parabéns todo dia. Os homens também, viu, gente? Pare de querer honrar só no dia dos namorados. Dia dos namorados, eu vou dar um presente. Irmãos, não adianta o ano inteiro você reclamar, o ano inteiro você ser uma pessoa chata, chega no dia dos namorados, faz uma postagem linda. Irmãos, isso aí você acha que vai mudar alguma coisa? Sabe o que é interessante no casamento? O seu cônjuge te conhece mais do que todo mundo aqui. Então, não adianta você querer fazer bonito aqui, fazer bonito no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, se não é a realidade dia após dia. Por isso o amor sacrificial não é só no dia do aniversário, o amor sacrificial não é só no dia do casamento, o amor sacrificial são nos melhores e nos piores dias. A cada dia é uma oportunidade de nós nos sacrificarmos, de nós irmos diante do altar. A segunda forma, a segunda base para que a gente possa viver um casamento blindado, é através da unidade, nos tornando um. Irmãos, e há um problema, porque muita gente acha que unidade é ser igual. Não. Ser igual se chama uniformidade. Uniformidade que é você se veste igual, fala igual, faz tudo igual. Não, nós não estamos aqui para ser iguais. Você não está aqui para ser igual ao seu cônjuge. Mas você está aqui para se tornar um. Porque a Bíblia mesmo diz que quando você casa, você se torna uma só carne. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente se incomoda de ser diferente. Deixa eu te dizer algo. E entenda isso no contexto da biologia também serve. Os diferentes procriam. Os iguais são estéreis. Vou repetir. Os diferentes procriam. Os iguais são estéreis. O problema é que às vezes você está tentando achar alguém igual a você. Não tem como, irmãos. A igualdade não vai trazer crescimento para você. É a diferença que vai fazer você crescer, vai fazer você multiplicar. Isso desde a questão sexual, né? Questão biológica, questão homem e mulher. Mas a questão também de sentimentos, questão também de temperamentos. Os iguais, eles são estéreis. Os iguais, eles paralisam. Mas os diferentes procriam, multiplicam. E esse é o grande desafio, irmãos. Você respeitar e honrar as diferenças com respeito. Eu não estou dizendo que você tem que respeitar o que não tem respeito. Mas eu estou dizendo que as diferenças com respeito são saudáveis. O problema nosso é que quando nós nos conhecemos, tudo é maravilhoso. Lembra o dia que você conheceu o seu cônjuge? Quem lembra? Lembra? Sabe qual é o grande desafio, irmãos? E o problema também? Que quando você conhece o seu cônjuge lá atrás, aquilo que você achava uma qualidade, depois que você passa alguns anos juntos, você começa a achar um defeito. Você conhece a pessoa, nossa, como ele é brincalhão, eu amo que ele brinca demais, tal. Passa 30 anos, para, você brinca demais, fica quieto. Aquilo que era uma qualidade se torna um defeito. Ah, eu gosto dele porque ele é quieto, ele não fica falando, ele é reservado. Passa 20 anos, você não precisa falar mais, você é muito quieto, não vai falar nada. Aquilo que era uma qualidade se torna um defeito. Por quê? Porque o momento do gostar, da paixão, tudo é lindo, maravilhoso, irmãos. Mas no momento que precisa ter sacrifício, o momento que precisa perder, eu me incomodo. Irmãos, não tem como um casamento ser blindado se ele não tiver unidade, se você não for um. E a própria Bíblia nos ensina isso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Não deu nem tempo de beber água, já está lá. Assim,
eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Agora, irmãos, tem muita gente que vai pegar no final, não separa o que Deus uniu. Vive errado, faz tudo errado, mas não, a Bíblia diz não separa o que Deus uniu. Mas peraí, a Bíblia diz que não são mais dois, são uma só carne. Uma só carne tem que fazer a mesma coisa. Uma só carne tem que ter concordância. Uma só carne tem que andar para o mesmo lado. Uma só carne tem que crer junto. Não tem como um ir para um lado, um para o outro, é julgo desigual. Então, para que ninguém separe o que Deus uniu, o próprio homem, a própria mulher tem que cumprir o propósito. O problema é que às vezes a gente não quer cumprir o que Deus está ensinando e a gente quer usar o final do texto. Ninguém separe o que Deus uniu. Ei, para ninguém separar o que Deus uniu, você tem que fazer a sua parte. Dá uma chacoalhada aí. Agora é a hora de dar aquela indireta. Assim, fala, ei, para Deus não separar o que Deus uniu, me ajuda a te ajudar. Você pode dizer isso, fala com o seu cônjuge que agora vai ser prazeroso. Você fala assim, me ajuda a te ajudar. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Irmãos, se nós somos uma só carne, nós precisamos sonhar junto. Precisamos pensar junto. Precisamos ir para a mesma direção. Como que nós vamos, cada um para um lado, cada um vive um propósito, cada um tem um sonho. Deixa eu te perguntar agora, se a gente fizesse um quiz e falasse qual é o maior sonho da família, vocês acertariam? Alguns nem responderam. Irmão, ser uma só carne é ir para a mesma direção. Para muitos, o casamento se tornou descartável. Se ele não concordar comigo, eu vou embora, tem alguém que concorda. Misericórdia. Irmão, deixa eu te falar algo, não se iluda. Mas no começo tudo é lindo. Eclesiastes 7:8 diz o quê? Melhor é o fim das coisas que o começo. Eu já não aguento mais, eu vou acabar com esse casamento, tem um monte de gente que me quer. Para de ser bobo, te quer no começo, daqui um ano não quer mais, porque vai se tornar igual ao seu casamento hoje. Você se ilude demais. Sabe, começo tudo é lindo, maravilhoso. Mas, irmãos, é quando nós somos iguais, não iguais no sentido de ser iguais, mas ser uma só carne e andar para o mesmo propósito, a questão da concordância é que nós crescemos. Hoje o casamento banalizou, muitos trocam de casamento como troca de roupa, de emprego, quando não concordo. Não, irmãos, casamento é para sacrificar junto, é para perder junto, é para chorar junto, é para conquistar junto, é para quebrar a cara junto. Olha o que diz Mateus 18, versículo 19 e 20. Olha que poderoso a importância da unidade no casamento. A gente fala tanto de unidade na igreja, que é óbvio, né, que uma casa dividida não prospera, uma casa dividida não avança, não subsiste. Isso começa dentro do casamento. Se um casamento não tiver unidade, ele está dividido. É interessante que diz assim, em verdade, também eles digam que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, porque meu Pai está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, ali eu se faço presente. Ei, não sei se você entendeu. Quando há unidade do seu casamento, Deus está junto com vocês. Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes vocês estão em pé de guerra, não há unidade. Como Deus vai estar onde não há unidade? Como Deus vai abençoar se cada um está indo para um lado? Como Deus vai abençoar se cada um está com um sonho diferente? Como Deus vai abençoar se um quer A, outro quer B? Nós precisamos estar no mesmo propósito, ser uma só carne. Ser uma só carne, irmãos, não é pensar igual, mas ser uma só carne é sonhar junto. Ser uma só carne é andar para a mesma direção. Ser uma só carne não é que vocês vão ter os mesmos gostos, mas nós vamos falar a mesma língua. Irmãos, não tem como um casamento dar certo, não tem como um casamento ser abençoado, se cada um está numa viagem diferente, vivendo um propósito diferente, vivendo um sonho diferente. A unidade, ela precisa existir no casamento, ser um. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Quando nós vivemos esse propósito de unidade, nada pode nos separar. Quando nós vivemos esse propósito de unidade, nada vem destruir. Mas a grande pergunta é, como está dentro da sua casa? Como está o seu casamento no seu lar? Naquele momento só vocês dois estão juntos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. 1 Pedro 3, 7 diz: maridos, do mesmo modo,
vocês, né, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que poderoso o poder, olha que interessante o que tem de poder a unidade. Está dizendo assim que quando o marido, ele é sábio no convívio com a sua esposa, tratando com honra, trazendo cuidado de Deus, sabendo que ela é a mais frágil dentro da sua casa. Quando você trata da maneira diferente, sabe o que você faz? Você não interrompe as suas orações. Sabe o que está falando? Sobre unidade. O problema é que às vezes você quer ser um ogro dentro de casa, e aí você chega na igreja e quer orar, você acha que Deus está fazendo tudo porque na igreja você orou. Irmãos, e como que está a sua igreja lá na sua casa que você passa dia após dia? Sabe, irmãos, porque a Bíblia está ensinando que se nós queremos que não venha a ser interrompida a nossa oração, nós precisamos agir como Cristo age. Isso fala sobre ser um, fala sobre unidade. Irmãos, eu sei que aqui ninguém é perfeito, há momentos que a gente briga, há momentos que a gente pode até perder a cabeça, mas a grande questão é o quanto que nós vivemos o propósito de Deus no dia após dia. O quanto nós estamos dispostos a perder, o quanto nós estamos dispostos a perdoar, o quanto nós estamos dispostos a sentar com um tempo de qualidade na mesa. Sabe, irmãos, eu aconselho casais constantemente. Tem casais que brigam e eles põem embaixo da pedra, mas não sabem pedir perdão. Não, já resolveu, mas sentaram? Não, ele não gosta de conversar, tá bom, tá tudo resolvido. Não é assim. Você tem que olhar no olho. Você tem que chamar a responsabilidade. Tem que falar, eu errei. Sabe qual foi a última vez que você fez? Não, não gosto, eu aprendi com meu pai que homem não pode chorar. Meu, acorda para a vida. Sabe, mulheres, quantas vezes você, mulher, acha tão, porque ele não fez o que eu quero, vai ficar uma semana sem sexo. Acorda para a vida. Sabe, isso não tem nada de Cristo. Vocês não estão para competir, vocês não estão para saber quem é mais forte, vocês estão aqui para ser uma só carne. Não tem como Deus agir no casamento se não existe uma só carne. Não tem como Deus agir no casamento se tem divisão dentro de casa. Não tem como Deus responder oração se cada um está indo para um lado. Óbvio que Deus é soberano, não vai ficar confuso, mas Deus deve olhar assim e falar, peraí, agora, eu faço a vontade do Douglas ou eu faço a vontade de Gisele? O que é para fazer? O que é melhor? Sabe, irmãos, a grande questão é uma só carne, é entender que nós não estamos aqui para competir. Eu já fiz muitos casamentos, teve casamento que eu fiz, que eu falava assim, no momento da oração, eu, tal, aceito ser submissa ao meu esposo. A mulher não repetia submissa. Já teve mais de um casamento que eu fiz, e no momento que eu falei, submissa ao marido, ela não respondeu. Por quê? Na cabeça dela, ser submissa é que o marido vai mandar, é um entendimento errado. Submissa é estar debaixo da mesma missão. O problema, irmãos, que às vezes você não está competindo só com um funcionário, só com seu chefe, só na igreja com o irmão. Muitas vezes o problema é que tem competição dentro de casa. Você não aceita que a sua mulher ganhe mais que você. Você não aceita que o seu marido seja isso e você não. Sabe a grande questão? Quantas vezes, sabe o que não tem blindagem no casamento? Porque há uma divisão dentro de casa. Isso é um grande perigo. A grande questão da competição, cooperação, irmãos, é para que nós estamos juntos? Qual que é o propósito de tudo isso? O grande desafio, irmãos, não é competir, é cooperar. Eu peguei no dicionário o significado, né? Cooperação é a ação de trabalhar junto, unir forças e colaborar para alcançar objetivos comuns. Isso é cooperação. Agora eu vou falar o que é competição. É a disputa para ver quem faz melhor, para quem tem mais razão, ou quem vence uma determinada situação. Eu te faço uma pergunta hoje, o seu casamento está numa cooperação ou numa competição? Se o seu cônjuge se sobressai, você fica feliz ou você fica enciumado porque você queria estar no lugar? Parece exagerado isso, né? Mas sabia que tem muito casal que não aceita que o cônjuge seja melhor? O quanto que você se alegra com o seu cônjuge? Sabe, o quanto nós somos uma só carne, como diz Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
A pergunta que eu faço é: nós vivemos como uma só carne? Nós estamos sonhando junto? Nós estamos indo para a mesma direção? Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai brigar, mas brigar não pode ser a realidade do casamento. Brigar tem que ser um desvio, uma situação que se perdeu, que volta para a rota. O problema é que quando o nosso casamento é só pé de guerra, só briga, e quando às vezes a gente se dá bem, isso é um problema. Agora, quando a gente se dá bem, a gente se resolve, a gente se ama, a gente se cuida, mas às vezes a gente acaba brigando, é normal, gente. Porque vai ter respeito para corrigir, vai ter respeito para perdoar. Agora, a grande questão é o problema que às vezes normalizou a briga, normalizou viver brigando, normalizou ficar 3 dias sem se falar. Irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu te falar algo, com muito amor. Se você fica 3, 4, 5, 7 dias sem falar com a sua esposa, emburrado, você não precisa crescer primeiro no casamento, você precisa se converter. É sério, gente. Parece 2 bebês se relacionando, parece 2 crianças que querem namorar. Ei, ó, vamos lá, quem é mais novo aqui deve ter mais de 25 anos, sim ou não? Você não é mais criança. Sabe, casamento você resolve numa sala, mesa, olho no olho, não é no berçário. Casamento é lugar para gente crescida, grande. É tempo de você parar de dar brechas, irmão, sabe? 7 dias, 3 dias, 5 dias. Ah, é porque faz 2 meses que a gente não tem relação porque eu estou chateado. Irmão, você está abrindo brecha no seu casamento. Você está tirando toda a blindagem para que Satanás possa colocar seta e destruir o seu casamento. O quanto você é unido, irmãos, o quanto você está resolvendo. Se nós somos uma só carne, nós precisamos viver numa só carne. Casamento é para unir, não é para afastar, irmãos. Casamento não é para separar, é para trazer aproximação. No Éden nós vemos lá o momento que a mulher, ela pode estar mais perto de Deus, mais perto do homem, mas ela se distancia. E tantas outras formas, a mulher, tanto a mulher quanto o homem, ela tem poder de trazer para perto o marido ou afastar. A grande questão é o quanto que nós estamos andando junto, em unidade, no mesmo propósito, porque na ação que Eva, tem um erro de Adão, já eu explico isso, mas na ação que Eva teve, ela tirou o Adão do Éden. Quantos lembram lá em Atos 5, que fala de Ananias e Safira, eles tinham unidade? Sim, tinham tanta unidade ao ponto de mentir junto e falar a mesma coisa. Que quando Ananias fala a respeito lá da venda do terreno, diante dos apóstolos, diante de Pedro, ele fala algo e ele morre. E depois chama Safira, né? Ananias falou, chama Safira e fala: seu marido disse isso, 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 é verdade? É, morreu também. Deixa eu te falar algo, unidade é andar para o mesmo propósito, mas num caminho que leva à vida. O quanto vocês estão caminhando aonde traz edificação? O quanto vocês estão dispostos a andar junto no mesmo propósito? Se você quer ter um casamento blindado, irmãos, você não está aqui para competir, você está aqui para cooperar. É tempo, se você quer viver blindado, você precisa quebrar toda a competição do seu casamento. Talvez falar, não tem. Será que não tem mesmo? Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, o seu cônjuge, aqui vamos aplicar para isso, para o casamento, superior a você mesmo. Irmão, se você tratar o seu cônjuge superior a você, você acha que seu casamento vai ser melhor? Glória a Deus pelos 2 irmãos que entenderam isso. Eu vou perguntar de novo. Se você considerar o seu cônjuge superior a você, você acha que seu casamento vai ser melhor? Glória a Deus pelos 10. Já chega até o final. Irmãos, competir dentro do casamento é só um ambiente de rivalidade, de ressentimento, de ambição, onde as pessoas querem conquistar, querem vencer. Casamento tem que ser lugar, irmãos, não para competir, para cooperar. Se tiver competição, irmão, você só está atrasando. Casamento também, o problema é que acaba o casamento é a comparação. Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem comparar com ninguém. Sabe por que muito casamento não dá certo? Você viu lá o marido da vizinha? Não, você viu por que tal? Sabe, irmãos, a pior coisa é você fazer comparação. Tem muito casamento que é destruído
Porque você está valorizando mais a grama do vizinho. A grama do vizinho está verde porque ele está cuidando. A sua não está verde porque você parou de cuidar da sua para olhar para a vida dos outros. Enquanto você ficar fazendo comparação, você trava a sua vida. Comparação é uma imaturidade, onde você para de valorizar o que você tem para começar a querer valorizar o que os outros têm. Você viu? Porque eles foram viajar 3 vezes esse ano, e a gente? Irmãos, a comparação traz pressão, a comparação traz um problema dentro do casamento. Porque sabe por que muitos maridos às vezes não justificam? Mas tem marido que faz empréstimo, que acaba com a vida para satisfazer a mulher, para tentar acabar com a comparação. Não, porque ela está me cobrando porque a gente precisa viajar. Não tem dinheiro, mas já que ela cobrou, porque o vizinho viajou, então eu vou gastar, vou fazer. Sabe, irmãos, pare de pressionar. Irmãs, irmãos, pare de querer viver a vida do outro. Viva a sua vida e cuide do seu jardim, cuide daquilo que Deus tem confiado na sua mão. A comparação, ela destrói. Pare de tentar ser o casamento que você não é. Pare de tentar ser o casal que você não é. Pare de tentar ser igual ao vizinho. Você não é o vizinho. A comparação, ela mata, ela tira a alegria. Aprenda a celebrar o que você tem. Pare de querer diminuir o que os outros têm. E viva o propósito do seu casamento. E outra coisa que destrói o casamento é a divisão. Olha o que diz Marcos capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Não poderá ser edificada. Irmãos, eu já atendi muitos casais, eu já vi casais brigarem feio. Uma das coisas que acaba com o casamento, sabe o que é? Dinheiro. Mas deixa eu explicar melhor. Tanto a falta de dinheiro acaba com o casamento, quanto a abundância do dinheiro acaba com o casamento. Eu já vi muito casamento ser destruído porque o meu carro, o meu salário, as minhas coisas. Não, porque aqui em casa cada um tem as suas coisas. Irmão, você não entendeu o que é ser uma só carne. Não precisa levantar sua mão, mas não tem essa de meu dinheiro e o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. Não, porque aqui é o meu carro. Não, ela não tem carro. É nosso carro. Irmãos, casamento, pare de usar o eu e comece a usar o nós. Casamento não é eu. O eu, né? O eu. Casamento somos nós. Mude o seu vocabulário. Ah, mas eu uso o carro. Não importa. Vamos dizer, nós temos um carro. O carro fica com a Gisele. Eu quase não uso, mas é nosso. Eu creio nisso. Eu não uso, mas é nosso. Mas, irmãos, entenda isso. Brincadeira à parte, mas é uma verdade. Eu entendo que é nosso, que ela às vezes fala, você quer ficar com o carro? Não, usa. Eu prefiro voltar no primeiro ponto. Lembra o amor sacrificial? Eu prefiro andar de trem, andar de Uber, para que você possa andar com o carro, pegar as meninas e vocês possam ter conforto. Sabe quando você está disposto, voltando para o amor sacrificial, entende? Mas isso nos traz ao tempo da unidade, de viver o propósito de Deus de uma maneira que nós somos uma só carne. E quando eu entendo isso, irmãos, se ela está sendo abençoada, eu estou sendo abençoado. Se ela está ganhando melhor, eu também estou sendo abençoado. Não existe, você paga a conta de água, eu pago a conta de luz. Se é por estratégia, questão porque recebem conta diferente, está tudo bem. Mas para com esse negócio que o seu dinheiro acabou. Quantas vezes eu fui atender casal que, pastor, porque o dinheiro dele já acabou, ele quer usar o meu. Hã? Irmãos, deixa eu te falar um negócio. É óbvio que tem que ter prudência e transparência no casal. Irmãos, eu não compro nada sem conversar com a Gisele. É porque ela manda em você? Não, também manda, mas não é por isso não. Brincadeira. Irmãos, não é por isso não. É porque quando você casa, você entende que você não vive mais sozinho. Porque sabe esse negócio de homem valente? Ninguém manda em mim, né? Nem mulher eu vou ficar dando satisfação. Você não entendeu o que é casamento. Porque, irmãos, quando você sai da casa da sua mãe e fala, a partir de hoje eu não vou precisar dar satisfação para ninguém, só você não casar. Porque se casar, você vai ter que dar satisfação sim. Eu saio de casa, chego a hora que eu quero. Não, casamento não é isso. Vou jogar bola, vou sair com meus amigos e eu não aviso. Não, casamento não é isso. Casamento você pode jogar bola, claro. Mulher, e sim, se você for sábia e tiver um casamento saudável, seu marido tem que jogar bola sim, está tudo bem. Sabe, tem mulher, porque não pode ir na academia. Onde está escrito que não pode ir na academia? Irmãos, a grande questão é confiança, cuidado e fidelidade. Quando nós somos uma só carne, nós entendemos isso, irmãos. Agora a grande questão é quantas vezes estamos vivendo em pé de guerra. Um casamento que parece que é destruição. Sabe, parece que tem gente que casa, parece que acabou a vida, irmãos. Às vezes parece mesmo, brincadeira. Vou ser sério.
Agora a grande questão é, quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Entenda isso. Quem eu sou interfere diretamente em quem está ao meu redor. Quantos lembram de Davi? Davi foi um ótimo rei de Israel, sim ou não? Alguém segundo o coração de Deus. Mas foi um péssimo pai. Momento onde Amnon, ele abusa da irmã Tamar, Davi não fez nada. Absalão, outro irmão, filho de Davi, fica injuriado, fica indignado, fica revoltado, mata Amnon. Davi não fez nada. Davi era um ótimo rei, mas um péssimo pai. Foi omisso quando precisava resolver coisas dentro de casa. Fruto de tudo isso, consequência de tudo isso, Absalão se levanta contra o pai, deita com as concubinas de Davi, expõe o pai diante da laje lá do telhado lá lá de cima. Oi? Esqueci também, mas tá bom. E tudo isso só traz vergonha. A grande questão é, irmãos, o que adianta eu ser um ótimo líder, eu ser alguém ótimo na igreja, se a minha casa não está edificada? O melhor lugar para eu mostrar Cristo é dentro de casa. O melhor lugar para eu amar Jesus é dentro de casa, não é com o microfone na mão. Isso aqui não pode ser a minha realidade, isso aqui pode ser a consequência da minha realidade. Davi foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Aquilo que eu faço interfere diretamente nas pessoas que estão ao meu redor. O que você tem feito hoje, meu irmão? Porque aquilo que você faz interfere diretamente naqueles que estão ao seu redor. Seu cônjuge, seus filhos, ministério e tantas outras coisas. Por isso nós precisamos andar com o propósito de Deus, estar juntos, andando no mesmo propósito. 3 coisas fundamentais no casamento. Se você estiver anotando aí, depois eu te mando, me lembra? Olha para o seu cônjuge e diz assim: humildade, paciência e amor. Irmãos, sem humildade seu casamento não vai dar certo. Por quê? Porque você vai querer ter razão. E viver com quem tem razão é chato, porque quem tem razão nunca está errado. Não tem como correção, perdão, se não tiver humildade. Porque humildade é o primeiro sinal, o primeiro ponto para eu poder dizer assim, para minha esposa, né, eu errei, me perdoa. Não tem como, irmãos, ter um casamento saudável, um casamento blindado, se não tiver humildade. Não tem como ter um casamento saudável, blindado, se não tiver paciência. Porque a paciência é uma das formas, um fruto onde nos protege para não perder o respeito. Porque quando nós somos pacientes, nós demoramos para tomar atitudes, nós respeitamos. Eu estava conversando com as minhas filhas esses dias sobre isso. Falei, eu tenho paciência, é que eu não sei ter paciência depois da 10ª vez que eu peço. Papo sério. Esses dias eu estava conversando com as minhas filhas e teve alguns momentos que eu me exaltei com elas. E um dia minha filha chegou assim e falou, pai, você está bravo e desconta em mim. Eu falei, não é porque eu não estou bravo descontando em você, é porque eu já falei uma vez e você não fez. Eu falei 2 vezes você não fez, falei 3 vezes você não fez, falei 10 vezes você não fez. Na 11ª eu fiquei bravo com você porque você não me honrou. Sabe, irmãos, a gente precisa ter paciência, mas tem que ser recíproco isso também. Eu estava falando de um filho, mas do cônjuge. Quanto que nós, brincadeiras à parte, mas é verdade isso. Mas quantas vezes a nossa esposa pede algo para a gente fica 1 ano e não faz. Aí ela fica brava, você fala, minha esposa não tem paciência comigo. Não, é porque a gente procrastinou demais. Não fala a Deus, amor. Então não viva com comparação, não viva com competição. Deixa eu te dizer algo, a gente fala muito isso na igreja, como ministerialmente falando, né? Mas pessoas feridas ferem pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Se você estiver ferido, você vai ferir seu cônjuge. Mas se estiver curado, você vai curar seu cônjuge. Eu lembro uma situação há uns 8 anos atrás, nem sei se a Gi vai lembrar, mas uma situação da igreja chata que eu fui falar para ela e já indignado. E por eu trazer já de uma forma indignada, uma situação que gerava um desconforto, ela também agiu de uma maneira indignada e falou, não tem que fazer mesmo. Aí eu criei coragem para falar para a pessoa que ela não ia fazer. Porque ela falou, não tem que fazer mesmo. E eu fui lá e falei. E gerou um grande problema numa situação, 8 anos atrás isso. Mas por quê? Porque no momento que eu estava ferido, eu transferi isso para o meu cônjuge. Se eu tivesse curado, como hoje, graças a Deus, eu amadureci muito. Muitas vezes
a Gi entende isso, eu falei, não, Gi, não é assim não, vamos orar. Por quê? Porque muda a forma de a gente agir nas coisas. Então, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Quanto que nós estamos transformando, irmão? Sabe qual é o problema da incoerência? Às vezes a gente quer transformar essa cidade, mas a gente não consegue transformar a nossa mesa. Às vezes a gente quer pregar aqui e falar, vamos amar a cidade, mas, irmão, você não está conseguindo amar a sua mesa, a sua casa. É tempo de nós restaurarmos o nosso altar, a nossa casa. Não tem como ter um casamento blindado se nós não nos sacrificarmos, não pagarmos o preço, não estiver disposto a perder. Não tem como nós termos um casamento blindado se nós não andarmos para a mesma direção, não for uma só carne. Nós vimos aqui que Deus, Ele ouve e Ele responde aqueles que estão juntos no mesmo propósito. E por último, se nós queremos ter um casamento blindado, nós precisamos ter santidade. E talvez a gente fala muito pouco sobre santidade no casamento. Eu quero falar sobre santidade no casamento, no lar. E a pergunta que eu te deixo é, eu estou comprometido com a santidade do meu cônjuge? Você pode repetir isso? Eu estou comprometido com a santidade da Gisele. Fala o nome do seu cônjuge. Irmãos, quanto nós estamos comprometidos com a santidade um do outro? O quanto que nós preservamos um ao outro? O quanto nós cuidamos um do outro? Deixa eu te falar um negócio, Adão e Eva de novo. Quanto que eles estavam comprometidos com a santidade um do outro? Se Eva tivesse comprometida com a santidade de Adão, quando a serpente oferece do fruto, sabe o que ela deveria falar? Não, não é bom. O meu marido falou que eu não deveria comer disso. Sabe o que é estar comprometido com a santidade um do outro? Um cuidar do outro, um preservar o outro, um guardar o outro. Eva deveria fazer o quê? Não, não vou comer, porque Adão disse que eu não deveria comer. Porque quem disse para Eva não foi Deus. Deus disse para Adão. Quem disse para Eva foi Adão. Não foi Deus, porque quando Deus fala Adão, Eva não estava com ele. Então, estar comprometido com a santidade um do outro é o quanto nós estamos guardando e preservando um ao outro. Se Adão tivesse comprometido com a santidade de Eva, ele não deixaria Eva sozinha. Ele estaria ao lado dela, cuidando dela, para que uma seta, uma brecha, não pudesse ser um canal para tirar eles do Éden. O quanto que você está comprometido com a santidade do seu cônjuge? O quanto você está comprometido em preservar um ao outro, a cuidar. Porque, irmãos, nós somos muito bons em apontar o dedo e falar, ele não quer saber de nada, ele não quer orar, mas o quanto você está comprometido com a santidade do seu cônjuge? Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Versículo 9. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. O quanto que você está comprometido com a santidade do seu cônjuge para que nada venha a ser motivo para separação. Porque a Bíblia diz, ninguém separe o que Deus uniu. Deixa eu te falar algo. Sabe o que está separando muito casamento? Não é mulher, não é dinheiro, não é oportunidade. Diz assim. Irmãos, o único que tem poder de destruir a sua vida é você mesmo. O problema é que a gente gosta de se boicotar e colocar a culpa no diabo, né? O diabo está sujo, o diabo está furioso. Irmãos, o diabo não tem como destruir a sua vida se você não permitir. A única forma de destruir a própria vida somos nós mesmos. Então não tem como, tal pessoa está destruindo meu casamento. Não, você está destruindo seu casamento. O quanto que nós estamos comprometidos com a santidade um do outro. O quanto nós estamos comprometidos para ter um tempo de relacionamento saudável junto. O quanto nós estamos comprometidos para ter um devocional junto. O quanto nós estamos comprometidos para orar junto. Tem irmãos que se chamar, hoje em dia nem isso mais, né? Mas se chamar para a igreja vem orar. Hoje nem isso, nem na igreja mais quer orar. Mas tem irmão que ainda vem na igreja, faz, mas em casa não faz.
O quanto nós estamos comprometidos com a santidade do nosso lar? Irmãos, nós, quando fazemos devocionais, o meu compromisso não é só com a igreja, é com a minha família. Quantas vezes a gente chega para as meninas e cobra, agora é hora de você ler. Vamos ler Romanos, lemos. Vamos ler Eclesiastes, lemos antes Provérbios e assim por diante, Efésios. O quanto nós estamos comprometidos com a santidade do nosso lar. O quanto nós estamos comprometidos em que a nossa casa venha a ser uma igreja. Porque, irmãos, às vezes a gente está com a expectativa, é óbvio que tem que ser muito bom a gente vir no culto, e o culto é um complemento, é uma forma de nós sermos abençoados, estarmos juntos no mesmo propósito. Mas quantas vezes a nossa expectativa está na igreja? Deixa eu te falar algo, talvez você não entendeu, mas a sua casa também é igreja. A sua casa é um momento de você também ter uma experiência com Deus. A sua casa também é um momento de Deus se revelar, porque onde 2 ou mais estão reunidos, Deus se faz presente. Você, com o seu cônjuge, está lá, no mesmo propósito, Deus tem que estar presente. Esse é o grande desafio. Quando nós entendemos isso, nós cuidamos, nós perdoamos, nós amamos, nós nos relacionamos com saúde. E a pergunta é, como está a nossa casa hoje? Às vezes a gente tem uma lista de falar, a igreja está isso, não concordo com isso, está difícil isso. Mas vamos para a nossa casa primeiro, como está a nossa casa? Porque, irmãos, às vezes a nossa fuga é achar problema fora de casa. E vamos achar, pode ter certeza, tem um monte. Mas a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos a resolver de dentro para fora. Porque o nosso problema, irmãos, às vezes a gente se sabota tanto, a gente se boicota tanto, que a gente começa a justificar os nossos erros com problemas externos. Mas acredite, tem um monte de problema interno que a gente precisa resolver. E quando a gente entende isso, a gente entende que é um tempo de blindar o nosso casamento, para que a gente possa viver um casamento restaurado, possa viver um tempo de cura, possa realmente crer que é um tempo de alinhamento do Senhor, para que a gente possa viver o propósito de Deus. E quando a gente entende isso, a gente pode orar pela nossa família, sabe, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem julgamento. Porque muitas vezes, irmãos, a gente chega diante da igreja e a gente está cheio de condenação, por quê? Porque de fato dentro da nossa casa a gente não tem sido igreja. Eu falo, eu vou orar como se eu não estou orando em casa? Eu vou pregar como se eu nunca preguei para a minha família? É tempo de Deus restaurar o altar da nossa casa, do nosso lar. Mas não com condenação, sabe? Não com culpa. Até porque Romanos 8:1 mesmo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. É tempo de a gente trazer para a nossa vida, sabe? Não é tempo de você apontar o dedo e querer culpar o seu cônjuge. Ainda que dá vontade, eu sei. Mas é tempo de a gente convidar Cristo para estar no meio. É tempo de a gente convidar Cristo para que possa transformar a nossa vida. Para encerrar, a banda já pode subir. Eu queria abrir em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Quem achou, diga amém. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Versículo 10. Por quê? Porque se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o levante. Versículo 11. Além do mais, se 2 dormirem juntos, hoje é uma noite especial para isso, irmãos. Dormir junto, de conchinha, quentinho. Depois você esfria um pouco, depois você se cobre de novo. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? E versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, com facilidade. Irmãos, esse texto aponta para a unidade, aponta para viver o propósito junto. Esse texto aponta para a santidade. Porque quando a gente não anda sozinho, a gente guarda a vida um do outro. Quando você protege um ao outro, você está protegendo ele para que ele não caia.
Sabe, irmãos, quando eu uso aliança, me traz uma segurança, com um propósito certo, de eu saber que eu não estou sozinho. E mesmo quando eu estou bravo com a Gisele, eu olho para o meu dedo, eu lembro que eu tenho uma aliança com alguém. No meu celular, todo casamento eu falo isso, o nome dela está salvo como Amor. Tem dia que eu estou bravo com ela e ela me liga. Tem dia que eu estou bem, ela não quer ligar, mas quando eu estou bravo, ela quer ligar. E naquele momento eu olho assim, Amor. É o que ela é para mim, mesmo nos dias que eu não quero que seja. Porque o que a gente precisa entender é que os momentos, as circunstâncias não definem você. Porque se você tomasse decisão nas circunstâncias que você está chateado, você quebra a cara, você faz coisa errada. Quando você está chateado, você quer chutar o balde, agora eu vou fazer tudo errado. Não é assim que resolve. Por isso, irmãos, quando a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes, é melhor a companhia do que andar sozinho, porque tem maior recompensa no trabalho, é melhor dormir junto, porque um aquece o outro. Isso fala sobre santidade. Porque no momento que você estiver pensando em desistir, alguém vai estar do seu lado e falar, não, nós estamos juntos, sonhando juntos. Mas para isso, irmãos, em ambiente de competição não dá. Precisa ser num ambiente de cooperação. Ei, você não está aqui, você não entrou num relacionamento para competir, meu irmão. Você entrou para cooperar e sonhar junto, viver junto. Sabe, as brigas acontecem não é porque vocês estão querendo cooperar. As brigas acontecem porque a gente está querendo competir. Mas quando a gente entende que se estiver sozinho, quem vai levantar? Se estiver sozinho, nós vamos esfriar. Esse texto também aponta para uma vida com Deus, irmãos. Porque se eu estiver sozinho, eu esfrio. Mas se tiver alguém comigo, se tiver uma cônjuge comigo, ela me fortalece para querer orar mais, ela me fortalece para ler a Bíblia, ela vai me cobrar muitas vezes, sabe, irmãos? Aqui eu sou pastor, mas lá eu sou marido. E se lá eu não fizer, ela vai falar, Douglas, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, porque lá eu não sou pastor, lá eu sou marido. Isso é cooperação. O quanto você está disposto a ouvir seu cônjuge, ou seu cônjuge não pode falar na sua vida? Não, na minha vida ninguém fala. Quanto nós estamos dispostos a viver e blindar o nosso casamento de uma forma com amor sacrificial, de uma maneira de ser uma só carne, unidos no mesmo propósito, de uma maneira de santidade, de um guardar o outro, para que a gente não venha cair ou não venha se perder, não venha se afastar, não venha se desviar, mas venha continuar no propósito, viver juntos, sonhando no mesmo sonho, no mesmo propósito. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Eu quero encerrar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. A Bíblia nos ensina que se não tiver o amor, irmão, se não tiver a presença, se não fizer com o propósito, tudo é jogado no vento, tudo é só barulho, tudo é só algo que irrita. A Bíblia diz assim, que se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Que é isso? É só barulho que incomoda e não resolve nada. Se eu não tiver amor, irmãos, é só barulho. Não adianta eu falar a língua dos homens, não adianta eu profetizar, não adianta eu orar, não adianta eu pregar bem. Se não tiver amor, é só barulho. Versículo 2 diz: e se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, não resolve. Se eu não tiver o amor, nada disso vale, nada eu serei. Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes a gente está vivendo um ambiente, um tempo que nós achamos que o que vale é o que nós fazemos. Deus não nos chamou para fazer, Deus nos chamou para ser. Não é o que você faz que faz você ter valor, não é o que você faz que revela quem você é, mas é quem você é de verdade. É isso que é sobre ser, não é sobre fazer. E o versículo 3 diz: ainda que eu dê tudo aos pobres, tudo que eu possuo entregar, o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Aí entra, não vamos ler, mas entra a parte que o Pablo leu: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor não se enche de vaidade, o amor tudo suporta, o amor não tem orgulho, mas o amor, ele está disposto a perder. A grande questão é como que nós vamos blindar o nosso casamento se nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa razão. E talvez você está cheio de razão no seu lado, pensando: meu cônjuge precisa entender isso. Mas será que você também não precisa entender isso?
Queria te convidar a fechar seus olhos. Dê a mão para o seu cônjuge nesse momento. Queria te convidar a você começar a orar com o seu cônjuge e falar: Senhor, venha blindar o nosso casamento nesse momento. Nós oramos para que o Senhor venha tirar toda a brecha que foi aberta, todo sentimento de amargura, toda tristeza, toda chateação. Nós oramos nessa noite. Você pode orar aí com o seu cônjuge? Ore com ele nesse momento.